Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa programação científica do Congresso Internacional de Práticas e Pesquisas em Saúde, o CIPRAPS 2023. Nós estamos com a professora Gabriela de Souza Martins. A professora Gabriela é bióloga e professora de Ciências e Biologia, possui licenciatura e bacharelado com ênfase em Biologia Animal pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, do seu campus São José do Rio Preto. É mestre pela Unesp, do campus São José do Rio Preto. Atualmente é responsável e foi fundadora da Emprojeta Textos e Formatações, por meio da qual presta serviços de mentoria, consultoria, revisão e formatação de textos acadêmicos em geral. E hoje ela vai falar da sua especialidade. Trouxe para nós uma palestra sobre organização e produtividade na publicação de trabalhos acadêmicos. Muito obrigado, Gabriela, pela sua parceria, pela sua participação. Eu passo a você agora a palavra e fico aqui à disposição para te auxiliar. Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia a você também, Max. Antes de tudo, antes da gente começar a palestra e adentrar nesse tema, eu gostaria de agradecer a você, né, membro da comissão organizadora, que me fez o convite de participar aqui, poder contribuir um pouquinho, né, com a programação do evento, um evento que eu percebi pela programação que está extremamente rico. Então, eu espero que vocês aproveitem não só essa palestra, como todas as outras. Como o professor Maxwell disse, eu gostaria um pouquinho de me apresentar, né? Ele fez uma apresentação, mas eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre as minhas experiências e a relação dessas experiências com o tema da palestra. Então, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Unesp, no campus de São José do Rio Preto. Me formei em 2015, fiz a licenciatura, fiz o bacharelado, logo depois ingressei no mestrado. De 2016 a 2018, cursei o mestrado na mesma universidade, e desde que eu terminei o mestrado, eu não quis seguir a carreira acadêmica, continuar no doutorado, então eu fui percebendo que eu podia ajudar os alunos de ensino superior de outras maneiras, principalmente com a redação de trabalhos acadêmicos. E quando eu falo trabalhos acadêmicos aqui, eu sei que esse termo é um pouco abrangente, né? Mas quando eu falo trabalhos acadêmicos, eu me refiro especificamente ao trabalho de conclusão de curso, né? Que é aquele trabalho final que os alunos muitas vezes não têm uma orientação tão adequada, ou às vezes têm uma distância do orientador, não sabem muito bem como começar, como prosseguir, começa, termina, enfim. Então, desde que eu terminei o mestrado, eu fui ajudando alunos nesse sentido, né, com revisão textual, formatação de texto pela Emprojeta. E isso tem tudo a ver com o tema de hoje, né, porque hoje a gente vai falar especificamente do TCC e também, né, de como tornar esse TCC, comunicar ele de outra forma para desengavetar esse trabalho. Eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente também, porque desse termo desengaveta. Então, o tema de hoje é desengaveta, organização e produtividade na publicação de trabalhos acadêmicos. Né? Muitas vezes, quando a gente termina a graduação, ou outra etapa de formação, como mestrado, doutorado, né, com as dissertações e teses, muitas vezes a gente não quer nem mais olhar para esse trabalho. Então, a gente coloca o trabalho na gaveta e não olha mais. E hoje eu quero mostrar um pouquinho da importância de tirar esse trabalho da gaveta e colocar esse trabalho para jogo. Qualquer dúvida, né, se de repente eu não estou conseguindo ver aqui o bate-papo, mas se tiver alguma pergunta aí durante a palestra, Max, você me avisa que aí a gente vai respondendo. Não sei se também, de repente, é melhor a gente abrir no final, como vocês acharem melhor, tá? Bom, antes de falar especificamente de trabalho de conclusão de curso, publicação e tudo mais, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ensino superior no Brasil, dar um panorama para vocês. Hoje em dia, a gente tem cerca de 2.574 instituições de educação superior. Por que é importante a gente entender isso? Porque o TCC, né, que é o trabalho
de conclusão de curso é um trabalho do ensino superior, é um trabalho que é apresentado ao final, né, dos cursos de graduação ali para obter, tá um passinho do diploma. Então, é um trabalho relacionado ao ensino superior e não ao ensino básico, né? Então, por isso que eu quis trazer esse panorama para vocês. São cerca de 2.574 instituições de educação superior e a maioria delas, a imensa maioria delas, são instituições privadas, né? E aqui a gente está englobando não apenas aquelas instituições de graduação, mas também de pós-graduação, tá? Cerca de 87,8% são privadas e 12,2% são públicas, ou seja, nós temos atualmente 8,9 milhões de alunos matriculados, aproximadamente. Então, é muita gente se formando, obtendo, se graduando, né, obtendo cursos de graduação e de pós-graduação também. E apesar de não ser uma etapa obrigatória, de acordo com o MEC, isso eu acredito que muitas pessoas não têm ideia, né? O MEC ele não exige obrigatoriamente a apresentação do TCC hoje em dia, mas na regulamentação das faculdades, a maioria das faculdades ainda exige nos seus cursos a apresentação do TCC, certo? Seja ele de graduação ou de pós-graduação. E por que as faculdades continuam insistindo nesse trabalho final, né? Porque, muito provavelmente, né, como eu vou falar aqui para vocês, ele tem uma grande importância. E qual que é a importância desse trabalho de conclusão de curso? Primeiro, ele avalia conhecimentos básicos. A gente vai lá, define o trabalho, elabora todo o trabalho, escreve, manda para uma banca examinadora, que muitas vezes, né, são os próprios professores ali da instituição, ou algumas vezes também professores fora daquela instituição de ensino, mas esse trabalho, ele mostra também o nível de conhecimento daquele aluno com relação à base teórica. Então, é por meio desse trabalho que os conhecimentos básicos adquiridos durante a graduação, dentro de uma determinada área, são avaliados. Além disso, o TCC, ele é diferente de outros trabalhos que são apresentados durante a graduação, durante a pós-graduação, né? Como, por exemplo, às vezes a gente tem, durante uma disciplina, tem que apresentar o resumo de algum capítulo de livro, tem que fazer uma apresentação sobre um tema específico. O TCC é um trabalho diferente. Por quê? Ele é um trabalho mais autoral. Ele envolve um certo nível de criatividade do aluno para desenvolver para responder uma determinada pergunta de pesquisa, que seja relevante, que seja inovadora. Então, ele estimula o pensamento crítico e também o pensamento científico. Além disso, são as primeiras oportunidades de networking desse aluno. Né? Por quê? Max, você está me ouvindo? Sim. Tudo certo aqui. Tudo certo? Tudo Você bem. espera só um minutinho? Pode, tranquila. Só um minutinho.
Voltei. Tá dando para me ouvir, para me ver? Sim, estamos te vendo. Tá, eu tive que atender uma pessoa que bateu aqui em casa, tô sozinha, mas Não tem tudo problema certo. nenhum, fica tranquilo. Bom, vamos lá então. Então, retomando aqui nos níveis de importância do TCC, é um trabalho autoral que estimula o pensamento crítico, o pensamento científico do aluno. Além disso, ele representa também as primeiras oportunidades de networking, como eu disse. Por quê? Porque muitas vezes, para desenvolver um trabalho de conclusão de curso, a primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar em contato com o orientador, com um possível orientador. E, além disso, muitas vezes, durante a pesquisa, você também tem que entrar em contato com outras pessoas para desenvolver, contar com colaboradores. Então, é nesse momento que você estabelece os seus primeiros contatos profissionais, muitas vezes. Além disso, esse trabalho oportuniza a solução de lacunas de pesquisa relevantes. Então, o que são lacunas de pesquisa? Lacunas de pesquisa são justamente aquele conhecimento que falta em uma determinada área de estudo. Então, alguma coisa que não se sabe, que ainda precisa ser preenchido, um conhecimento que precisa ser preenchido, que não se tem tantas informações e que é importante de ser desenvolvido por meio do TCC, né, que muitas vezes é uma pesquisa, científica, a gente tem a oportunidade de solucionar essas questões. Então, está tudo relacionado. Desenvolver um TCC é desenvolver uma pesquisa. Desenvolver uma pesquisa é contribuir com a ciência. E muitas vezes é a partir da ciência que o conhecimento avança na sociedade. Muitas vezes a gente tem aquela imagem do cientista lá no laboratório, quietinho, e a gente não imagina que, a partir de muitos conhecimentos científicos, a gente tem um impacto dentro do nosso dia a dia. Por exemplo, com a geração de tecnologia, de novos empregos, decisões que a gente toma no nosso dia a dia, como, por exemplo, a gente vivenciou recentemente na pandemia de Covid-19. A partir do momento que a gente se colocou no lugar de decidir se ia ou não tomar uma determinada vacina para uma doença, a gente, né, a partir do respaldo científico, a gente pode tomar uma decisão como essa. Então, a ciência baseia algumas decisões do nosso dia a dia. E também decisões de comunidade. Às vezes, o desenvolvimento de uma pesquisa, de uma determinada área, pode impactar em algumas regulamentações, em algumas políticas até, que norteiam aí a nossa sociedade. Então, mas só que assim, o que acontece? Muitas vezes a gente desenvolve a pesquisa, apresenta o TCC e não tem a dimensão de que tudo isso é relacionado à comunicação, e principalmente a comunicação científica. Então, por isso que eu trouxe esse ciclo da comunicação científica para vocês entenderem o quanto é importante divulgar esses novos conhecimentos. Então, a partir de alguns insumos, né, por exemplo, de novas questões, de novas lacunas de pesquisa, as pesquisas são desenvolvidas, a partir dessas pesquisas, novos conhecimentos são gerados. Esse novo conhecimento, ele vai ser divulgado e ele vai ser avaliado pelos pares. Quem são os pares? Os pares são aqueles profissionais experientes dentro daquela área, que têm condição de avaliar se esse novo conhecimento ele é relevante, ele é pertinente, ele merece ser visualizado pela comunidade científica. Então, passando por essa avaliação dos pares, esse conhecimento ele vai ser disseminado, ele vai adquirir uma certa visibilidade e, muitas vezes, ele vai se tornar acessível. Muitas vezes, outras nem tanto. Né? Mas o interessante é que seja, né? Que a pesquisa ela não fique unicamente naquela bolha científica de pesquisadores.
o interessante é que esse conhecimento ele seja divulgado a ponto de chegar nos profissionais que estão na linha de frente, por exemplo. E qual que seria um exemplo disso? Muitos pesquisadores da educação podem desenvolver novos conhecimentos, desenvolver novas pesquisas que vão impactar lá na sala de aula, por exemplo. Então, essa roda da comunicação científica, esse ciclo da comunicação científica é muito importante de ser mantido. No entanto, muitas vezes, muitos estudos não são publicados, né? Os TCCs são desenvolvidos e a gente para nesse ciclo aqui, nesse momento de geração de novo conhecimento. Esse estudo, muitas vezes, não é divulgado, não passa por avaliação de pares, ele não é disseminado, ele não é visualizado por outros pesquisadores da área, e muito menos pelas pessoas, pelas pessoas envolvidas dentro daquela área, mas que não necessariamente estão diretamente relacionadas à área da pesquisa. Então, muitas vezes a gente não tem esse ciclo aqui da comunicação científica sendo cumprida. Como eu disse, muitas vezes, terminando, né, um ciclo como esse de apresentação do TCC, de apresentação da dissertação, apresentação da tese, né, que é a defesa, após esses trabalhos serem aprovados, o aluno está tão exausto, tão cansado mentalmente daquele trabalho, todo o esforço que ele teve que empregar para fazer aquele trabalho, muitas vezes ele coloca esse trabalho na gaveta e deixa lá na gaveta, impedindo que o ciclo da comunicação científica se perpetue. E aqui eu vim para vocês trazer alguns motivos para vocês desengavetarem esses trabalhos. Mostrar o quanto é importante a gente não... Tudo bem a gente deixar esse trabalho lá na gaveta um pouquinho, mas é importante a gente tirar ele da gaveta também. E por que é importante tirar esse trabalho da gaveta? Primeiro, esse trabalho, ele representa o resultado de um esforço acadêmico gigantesco, né? Se for uma dissertação de mestrado, geralmente são 2 anos de pesquisa. Se for uma tese de doutorado, são 4 anos. Ou mesmo um TCC, que seja 1 semestre, 1 ano de pesquisa. Então, são muitas horas de dedicação ali para desenvolver aquela pesquisa, muitas horas de leitura, muitas horas pensando em um delineamento de estudo que seja adequado, muitas horas coletando os dados, interpretando os resultados. Então, publicar esse trabalho é como se fosse materializar mesmo esse esforço acadêmico durante tantas horas. Além disso, publicar esse trabalho permite com que você divulgue esse conhecimento para uma gama maior de pessoas. Por quê? Porque assim que a gente defende um TCC, por exemplo, a gente passou ali pela banca examinadora, foi aprovada, a gente foi aprovado, a banca examinadora muitas vezes faz algumas solicitações de correção, faz algumas solicitações de mudança de conteúdo, né, faz algumas sugestões. Esse trabalho, então, volta para a gente, para que a gente corrija e devolva esse trabalho finalizado dentro de um prazo para a universidade. Quando a gente devolve esse trabalho para a universidade, muitas vezes ele fica no repositório, né, nos sites mesmo das instituições, nos repositórios das universidades, ou então na própria biblioteca da faculdade. O que não é uma divulgação tão interessante ali, porque há, muitas vezes, apenas aquela comunidade da faculdade, aqueles profissionais, aqueles alunos ali que estão envolvidos com aquela universidade que vão ter acesso àquele material. E, além disso, um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese, são trabalhos muito extensos, né? Geralmente com 40, 50, 100, 200 páginas, são trabalhos muito extensos. E transformar esse trabalho acadêmico em um artigo requer
que a gente enxugue um pouco o conteúdo, torne esse conteúdo mais objetivo. Então, aquele TCC de 40 páginas vai se tornar um artigo de 10, estourando, muitas vezes até menos que isso, né? Então, tornar esse conteúdo também mais objetivo, né? Hoje em dia as pessoas não têm tanto tempo, assim, tanta disposição para ler trabalhos tão longos, né? Então, enxugando esse trabalho também, publicando esse trabalho em uma revista ou em um evento científico de uma forma mais objetiva, permite também com que esse trabalho alcance mais pessoas, né? Que é esse quesito da divulgação. Além disso, desengavetar um TCC vai contribuir com a comunidade científica, que, como eu estava falando até agora, contribui com todo aquele ciclo de comunicação científica que eu mencionei para vocês anteriormente. A partir do preenchimento de lacunas de conhecimento, da geração de novos conhecimentos, novas perguntas são geradas, né? No meu mestrado, eu lembro que tinha alguns professores que até brincavam comigo, falando assim, provavelmente no final do mestrado você vai ter muitas perguntas além e muitas mais do que as que você tinha no começo a pretensão de resolver, porque é justamente isso. Você soluciona uma lacuna de conhecimento, no momento que você soluciona uma lacuna, gera um novo conhecimento, outras perguntas são despertadas, né? Então, isso também é combustível para que outros pesquisadores, outros estudos continuem pesquisando dentro daquela área. E isso contribui para o ciclo da ciência, digamos assim. Além disso, desengavetar e publicar um trabalho acadêmico permite com que você obtenha a validação de pares. Falando aqui especificamente de artigos científicos publicados em revistas, né, a gente sabe que quando um TCC, uma dissertação, uma tese passa pela defesa, esse trabalho ele já passa por uma primeira avaliação, mas não é uma avaliação tão rigorosa e tão criteriosa como a avaliação dos avaliadores de revistas científicas. Não é uma avaliação tão criteriosa assim mesmo, essa é a palavra. E aí, por conta disso, colocando o seu trabalho para jogo ali, para ser avaliado, a partir da aprovação, você obtém a validação desses pares. Consequentemente, o seu estudo, a sua pesquisa obtém mais credibilidade também dentro daquela área. E, consequentemente, um motivo está relacionado a outro. Consequentemente, obtendo a aprovação dos pares, obtendo mais credibilidade dentro daquela pesquisa, ela também vai obter mais visibilidade. Você se torna uma autoridade naquele conhecimento. E é justo que, mediante tudo isso, esse aluno obtenha vantagens em processos seletivos. Se é um aluno que está saindo da graduação e pretende ingressar na pós-graduação, por exemplo, desenvolver um mestrado ou um doutorado, a publicação de artigos, a publicação de resumos em eventos científicos vai permitir com que esse aluno obtenha mais pontuação na análise de currículo. Consequentemente, esse aluno pode ficar mais bem colocado na classificação e, se for um processo seletivo de mestrado ou doutorado que ofereça bolsas, né, esse aluno ele pode ter acesso também, ele pode ter a possibilidade de acessar bolsas de estudo. Mas então, por onde que eu devo começar? Né? Vamos lá. Por onde que a gente deve começar? Antes de tudo, né, você tem que acessar esse material, tirar esse TCC da gaveta de fato. Então, pegar esse TCC, essa dissertação, essa tese, tirar da gaveta, reler esse material, entender qual foi o delineamento dessa pesquisa como um todo, mas você precisa escolher uma questão para ser respondida. Então, geralmente,
um trabalho de conclusão de curso, ele pode ter respondido várias perguntas, não apenas uma. Ele pode ter respondido várias perguntas. Por isso que é um trabalho mais extenso. Mas um artigo científico, um resumo de congresso, nesse tipo de publicação, a gente tem um limite de páginas. Isso faz com que esse estudo ele precise ser mais enxuto. Então, geralmente, para publicar um trabalho acadêmico, você vai ter que escolher uma pergunta e responder uma pergunta. Então, um artigo responde uma pergunta científica central. Certo? Não necessariamente um TCC vai dar origem a um único artigo. Pode ser que um TCC faça sentido, a partir de um TCC, você ter mais de um artigo. Ou pode ser que seja realmente um TCC, um artigo. Mas, enfim, o ideal é que você escolha o delineamento que você quer, escolha o resultado e, consequentemente, o delineamento que foi necessário para atingir aquele resultado. Um resultado a partir de uma pergunta. E, consequentemente, também escolher o tipo de pesquisa, né? O delineamento e o tipo de pesquisa estão ali extremamente relacionados. A gente pode ter, dentro de um TCC, vários tipos de pesquisa. Por exemplo, pode ter uma revisão bibliográfica, pode ter um estudo qualitativo, pode ter uma entrevista, algo do tipo. Então, é importante fazer essa seleção inicial em um material que é naturalmente mais extenso. Buscar os meios de publicação. Então, você vai querer publicar, você vai querer divulgar esse conteúdo do seu trabalho de conclusão de curso aonde? Em um evento científico como esse? Em revistas? Você vai publicar um artigo científico? Você vai querer publicar um capítulo de livro? Como que você vai colocar esse conhecimento para jogo, né? E isso define muitas coisas, né? Define o nível de profundidade da questão que você vai tratar, o limite de páginas que você vai ter para falar sobre essa questão, né? Quais resultados você vai escolher. Geralmente a gente escolhe os resultados mais relevantes, os resultados mais inovadores e direciona ele para publicação, direciona esses resultados para publicação em revistas científicas, né? Além disso, e por fim, né, você tem que adequar o trabalho às normas, que é um requisito mínimo que se espera. Eu, como avaliadora, muitas vezes, de eventos científicos, a primeira coisa que eu olho em um resumo é se esse resumo ele está seguindo as normas do evento. Então, aquele aluno seguiu o limite de palavras permitido dentro daquele resumo, seja ele um resumo mais curto ou um resumo expandido? A fonte está adequada? Muitas vezes a gente tem as normas da BNT, né, que regem a maioria dos trabalhos acadêmicos aqui no Brasil, mas muitas vezes também tem eventos científicos que têm normas próprias, revistas científicas que têm normas próprias, que seguem outras diretrizes. Então, isso precisa ser muito bem visualizado. É um requisito mínimo. Se esse trabalho, muitas vezes, não está estruturalmente organizado e dentro das normas daquele evento, daquela revista, muitas vezes ele nem passa a ser lido, né, em profundidade para que tenha o seu conteúdo avaliado. Então, é um requisito mínimo, é uma questão que os alunos muitas vezes deixam de lado, mas é muito importante colocar o trabalho nas normas do evento ou da revista que aquele aluno deseja publicar. Então, a gente precisa, na verdade, alterar aquele ciclo, né? Eu tinha mostrado inicialmente aquele outro ciclo da comunicação científica, a gente precisa alterar isso. As pesquisas, né, elas são desenvolvidas, como a gente viu lá no início da apresentação, são cerca de 8,9 milhões de alunos matriculados. Então, tem muito trabalho de conclusão de curso sendo desenvolvido, sendo apresentado e sendo aprovado. Porque não, ao invés de colocar aquele trabalho permanentemente na gaveta, a gente direcionar aquele trabalho aprovado para publicação e contribuir com todos aqueles motivos que eu mencionei aqui para vocês.
E eu gostaria de trazer também aqui, por fim, algumas dicas para manter o foco, né? Porque eu sei que não é fácil, né? Como eu disse, a gente termina essa etapa da graduação ou da pós-graduação, apresenta o trabalho, obtém a aprovação e a gente não quer mais pensar em nada. A gente não quer mais olhar aquele trabalho. A gente quer tirar uma folga. É importante ter esse tempo, cansar um pouco a mente daquela leitura. Mas eu indico que vocês não esperem tanto tempo assim após a defesa. Por quê? Primeiro, porque todo trabalho ele tem um levantamento bibliográfico, tem fontes que dão a base para aquele trabalho. E quanto mais tempo você espera, outros trabalhos são publicados e aí aquele seu estudo ele vai se tornando cada vez mais antigo, vai ser baseado em estudos cada vez mais atrasados. Então é interessante que o estudo, ele para ser publicado, ele tem que estar com a bibliografia atualizada, tanto em um evento científico como em revistas. A bibliografia de um trabalho para ser publicado, ela tem que estar atualizada. E se você espera muito tempo, você vai ter que fazer um novo levantamento bibliográfico. Então, é um novo trabalho aí para ser feito. E, além disso, quanto mais tempo você espera, pode ser que você perceba ao longo do tempo que novos trabalhos foram publicados e aquela sua questão, a questão que você resolveu, não seja mais tão relevante, ou outros autores talvez tenham publicado alguma coisa já semelhante, e o seu estudo vai se tornar repetitivo ali dentro da área. Então, descanse após a defesa, mas não espere tanto tempo assim. Estabeleça pequenas metas diárias. É melhor que você estabeleça que você vai fazer pequenas coisas todos os dias, colocar um tijolinho por vez, mas todos os dias, ter constância, do que tentar fazer tudo de uma única vez. Do que tentar construir, por exemplo, um muro, né, metaforicamente aqui, tentar construir um muro em 2 dias. É mais fácil que você vá colocando os tijolinhos, é menos desgastante, é mais possível, né? E isso também porque muitas vezes, depois do TCC, essa pessoa vai ter outros compromissos profissionais, vai ter uma vida, então é melhor ter pequenas metas diárias, todos os dias, constantemente, do que querer resolver tudo em um único dia, em um único final de semana. Isso pode ser frustrante até. Escolha coautores que contribuam de verdade, isso é muito importante, porque às vezes a gente está lendo aquele texto, daquele trabalho, tantas e tantas vezes que a gente já não enxerga mais os erros, e a gente precisa da opinião de outros coautores, dos outros coautores, daquelas outras pessoas que contribuíram de fato com o seu trabalho, durante o desenvolvimento do seu trabalho, né? E que agora vão continuar contribuindo na redação do artigo, do resumo. Encare as críticas também de forma positiva, construtiva. Pode ser que você tenha todo o trabalho de desengavetar o seu TCC, colocar nas normas de um evento, colocar nas normas de uma revista, e pode ser que ele não seja aprovado logo de cara. Pode ser que ele seja reprovado, pode ser que ele seja aprovado com algumas alterações. E aí, esse não é o momento de, não, então foi reprovado, não quero mais publicar esse trabalho. Encare as críticas de forma positiva, porque muito possivelmente a avaliação que aquele trabalho foi submetido vai ser muito importante para que aquele trabalho melhore em conteúdo. E aí, você melhorando esse trabalho, de repente, você pode submeter ele até para uma revista melhor, para um evento maior, mais conhecido. E não espere, como eu disse, não espere também aprovação imediata, né? Não crie essa expectativa, porque pode ser que o seu trabalho ainda precise de ajustes, né? Não é logo na primeira avaliação, talvez, que ele já vai ser aprovado, que vai ser aplaudido, né? Pode ser que precise de ajustes, e ajustes de profissionais da área, essas recomendações são sempre muito bem-vindas. Bom, então era isso que eu gostaria de passar hoje para vocês, né? A importância da gente desenvolver o trabalho de conclusão de curso com carinho, com comprometimento, e não simplesmente engavetar esse trabalho depois da aprovação. Colocar esse trabalho para comunidade científica e que
né, oportunamente, esse trabalho também possa impactar no dia a dia dos profissionais daquela área de pesquisa. Gostaria de agradecer novamente a comissão organizadora, a todas as pessoas que estão aqui assistindo essa palestra, e gostaria de me colocar à disposição para dúvidas agora, ou então podem me procurar também no meu Instagram, que é @emprojeta, onde eu disponibilizo muito conteúdo com relação a esse tema, e também presto os serviços de revisão e formatação de texto. Também tem meu WhatsApp e meu e-mail para contato aí para vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Gabriela, eu acho que não é nenhuma palestra, né? Quase que um workshop também, né? Porque já traz ali um convite para uma prática, um convite para como dar esse primeiro passo no caminho das publicações. O pessoal que está aqui com a gente síncrono, gostariam de fazer alguma pergunta para a professora Gabriela, alguma dúvida específica sobre publicação? Obrigada, Amanda. Bom dia a todos, né? Na hora que eu entrei e comecei a palestra, não era todo mundo que estava aqui. Desculpa a interrupção, tive que sair um minutinho. Tem uma pergunta da Amanda para você. Ela está perguntando se o TCC dela, que já tem uma década, vale a pena ainda publicar? Bom, pode ser que valha a pena, sim. Eu acho que sempre vale a pena. O primeiro passo seria você refazer um levantamento bibliográfico, olhar a área, eu não sei de qual área que você é exatamente, para ver se a pergunta que você respondeu no seu TCC, ela ainda é pertinente atualmente, porque pode ser que, como eu disse, né, quando a gente espera muito tempo, pode ser que aquela questão já tenha sido pensada e resolvida coincidentemente por outros autores. Então, a gente precisa, para não publicar repetidamente o mesmo conteúdo, né, ou um conteúdo muito semelhante, é interessante atualizar, né, o seu conhecimento sobre a área, ver o que tem sido publicado nessa área. Você falou que é a área de ginástica, dá uma olhadinha aí nas últimas pesquisas da área e ver se esse conhecimento ainda é pertinente, atualizar a bibliografia e publicar, né? Você tem alguma outra recomendação, Max? O Max também é ótimo com essas coisas. Eu estava aqui, eu não ia comentar, mas já que você me convidou para comentar, eu dei uma aula antes dessa sua, que foi sobre concursos do Magistério Superior, né, aqui dentro da programação também. E quando eu comecei o meu período de concurso, eu tirei alguns trabalhos do porão, viu, Amanda, como você disse aí, porque a gente acaba sendo convidado a uma produção exacerbada, assim, né, pelo formato do concurso no Brasil, existe um certo convite ao produtivismo ali. Então, eu acabei pegando trabalhos da época de graduação, né, até resultados de trabalhos de disciplinas. Eu cheguei a revisitar e vi que ainda eram pertinentes, disciplinas que eu fiz no segundo, terceiro ano de graduação, que estavam ali os resultados engavetados, e eu acabei publicando sim, viu? Então, eu acho que vale a pena, dependendo dos seus objetivos, vale a pena sim. Eu acho que é pertinente, também, a não ser que tem alguma coisa muito, muito semelhante, que é difícil, né? É difícil de encontrar, às vezes, um estudo muito, muito parecido, né? Duas pessoas de locais diferentes terem uma ideia tão similar, mas eu acho que vale a pena, sim, você atualizar a sua bibliografia e colocar o seu estudo, até porque você colocando ele, tentando uma publicação, os profissionais da área vão te dar um panorama, né? Vão te dar uma resposta, eles vão responder se aquilo é pertinente, se aquela questão é pertinente, ou se não, se é uma questão que já foi resolvida há muito tempo. Ter essa avaliação dos pares é muito importante. Perfeito. Mais alguém quer deixar algum comentário ou alguma dúvida para a professora Gabriela? Imagina, Amanda, se vocês tiverem mais alguma pergunta, estou à disposição. Eu sei que esse tema, às vezes, é delicado por conta dessa produtividade, como o Max disse, né? A gente
é convidado a ter uma produtividade muito alta, senão você não passa em concurso, ou mesmo nos processos seletivos de pós-graduação. Então, é importante também a gente entender os meios de ter essa produtividade, de acessar essa produtividade. E muitas vezes a gente tem ferramentas para isso, tem conteúdo para isso e deixa passar. E existe uma questão de mérito também, né? Por exemplo, tudo bem, você às vezes não publicaria aquilo se não fosse para a finalidade da seleção, se não fosse para a finalidade do concurso. Porém, se você conseguiu publicar, é porque existia um mérito naquela publicação, né? Então, é claro que, como nós somos todos muito atarifados, nós acabamos por postergar essa tentativa de publicação se não tiver um retorno, né, imediato para esse gasto de energia. Então, por isso que a gente acaba tendo que ter essa demanda de um concurso, de um seletivo, para tentar a publicação, né? O que é natural, eu acredito, para todo mundo. É como eu disse, você se firma como uma autoridade dentro daquela área, naquele conhecimento. Então, como pesquisador que publica, que pesquisa ativamente, é uma forma de você ser uma autoridade mesmo. Eu acho que essa é a palavra, né? Dentro daquela área de pesquisa. Deixo como sugestão falarmos dos caminhos para produzir. Sinto que há lacunas de como fazer e as diferentes metodologias. Sim. A questão de como produzir, como eu disse, acho que o mais difícil de tudo é a gente manter um foco e saber organizar o tempo corretamente para fazer as coisas acontecerem a pequenos passos dia a dia. Como eu disse, ter pequenas metas diárias, mas que sejam possíveis de ser feitas dentro de um dia a dia que às vezes é muito atribulado e cheio de muitos outros compromissos. Às vezes é melhor do que a gente falar assim, esse fim de semana eu vou sentar e vou escrever. Mas às vezes, naquele fim de semana, você bate uma enxaqueca, você está exausto, aparecem outros compromissos, então é melhor ter pequenas metas diárias e constantemente. Acredito que isso seja um dos pilares, assim, para você conseguir essa produtividade. Se colocar para... Estou lendo o comentário da Amanda, estou respondendo aqui. Nos grupos de pesquisa que faço parte, sempre há o temor de começar a escrever. É porque a gente tem medo de ser avaliado, de ser julgado. A gente tem medo de ser julgado. De você colocar a sua pesquisa lá, falar assim, e geralmente a gente subestima os nossos resultados, a gente subestima a nossa pesquisa. Então a gente olha e fala assim, nossa, eu acho que parece que eu nem fiz tão bem essa pesquisa, parece que não está nem tão legal assim como a de fulano, que é o especialista da área. Então não vou nem publicar. Os avaliadores do congresso ou da revista vão acabar comigo. E nem sempre é assim. Muitas vezes tem algumas contribuições que vão fazer o seu trabalho melhorar, e aí você pode publicar naquele evento, ou em algum outro, ou em uma revista, enfim. É uma forma de ter uma resposta, né? A gente sempre encara a crítica pelo lado negativo. Bom, a Amanda levantou a mão, pode falar, viu, Amanda? Gente, bom dia. Eu vim aqui num cantinho. Conseguem me ouvir bem? Sim, estamos ouvindo. Pronto. Maravilhosa, Gabriela. Max também, muito fofo, querido. Já nos conhecemos de bastidores de outros movimentos universitários, mas a sua fala, ela vem de encontro com uma sensação que eu tive no doutorado, depois de muito tempo, quando eu fui fazer uma pesquisa em história, que foi a minha tese, e eu ouvi uma frase de uma pessoa dizendo assim, Amanda, ninguém vai contar a sua história melhor do que você mesma. E disse, comece fazendo essa fala e grava a sua fala. Depois você transcreve. Aí é um texto que você consegue movimentar, ao invés de pegar a folha em branco e começar a escrever.
Então, quando você fala nesse sentido de começar, eu acho que é exatamente esse movimento, uma organização, um movimento ali, mas reconhecer também que a gente tem potenciais, porque a gente tem esse movimento acadêmico, às vezes, muita crítica, né? E a gente acaba, às vezes, se engessando, tendo esses medos. Por isso que eu escrevi o It, porque me lembra muito essa imagem. E eu acredito que é exatamente esse o movimento. E as críticas que vêm, a depender de quem você também conversa, elas somam muito. Porém, eu acredito que esses medos, eles também são relacionados a essas lendas que a gente escuta. Eu vou falar assim, mas acho que vocês entendem a fala. De que cada vez que a gente submete um artigo, tem 3 avaliadores e vem sempre para fazer correções, né? E muitas vezes acontecem correções que não querem dizer com a metodologia. Vou falar, por exemplo, do história oral que eu mandei, e ele pediu algo que não tem nada a ver com a metodologia. Eu pensei, eu acho que o avaliador não está entendendo a metodologia. E a gente fica nessa conversa, né? Tentativa de conversa para tentar esclarecer. Então, eu acho que, às vezes, acontecem esses medos em virtude de, sempre acontece a mesma coisa, né? Mas, sim, vejo de maneira muito positiva a sua orientação de passo a passo, mas só compartilhando realmente que faz sentido a gente tirar de dentro da gente o que está na gente e colocar no papel de alguma forma, porque, de fato, tem valor, como você falou. E é isso. Obrigada, viu? Imagina. Comentando a fala da Amanda, uma coisa que eu sempre comento com meus alunos, porque muitas vezes eu recebo alunos que começam o TCC, começam um trabalho de conclusão, ou dissertação, tese, enfim, e travam no meio do caminho. Aí trava e não consegue mais escrever. E isso acontece muitas vezes, por quê? Porque o aluno, ele já quer que o trabalho, o que ele vai escrever, já saia pronto da primeira vez. E não, isso muitas vezes não acontece, na grande maioria das vezes não acontece. Na grande maioria das vezes, a gente pega as ideias que estão na cabeça, coloca no papel, não vai sair legal, você fala assim, nossa, mas não é bem isso que eu quero dizer. E aí a gente vai lapidando com o tema. Então, esse mito também, esse peso de ter que escrever bem logo de cara, mas é meu trabalho, eu preciso escrever. Essa pressão de, preciso escrever. Gente, o processo de escrita demanda tempo. E muito mais que isso, demanda leitura. Ler bastante faz com que você tenha facilidade de escrita. E essa facilidade de escrita, eu que sou revisora, que leio trabalhos todos os dias, quando eu vou escrever, às vezes eu reescrevo a mesma frase umas 5, 10 vezes, porque a gente sempre tem que ir lapidando, né? A gente vai lapidando. Então, provavelmente, quando você, Amanda, for acessar o seu TCC, que você falou que está no porão há 10 anos, você vai ler e vai falar, meu Deus, como que eu escrevi isso? Que é essa sensação que a gente tem quando a gente revisita coisas que a gente escreveu há muito tempo, que não está da melhor maneira possível. E aí a gente vai lapidando esse material até chegar num ponto que esteja aí adequado para ser submetido. E quando a pessoa recebe, quando o avaliador recebe, ele pode ter outro ponto de vista, e assim a gente vai, né, adequando para conseguir publicar. Isso mesmo, abre o vinho para ler e coloca esse trabalho para jogo aí, na área. Mais alguma contribuição, Max, nesse sentido? Não, só agradecer, estou aqui acompanhando o diálogo de vocês. Muito bom. Eu acho que é uma dor que todos, né, que estão na área acadêmica, que querem voltar para a área acadêmica, todos nós temos, né, que é essa questão de saber que tem um trabalho ali, que dá certo de publicar ele, seja como artigo, seja como um capítulo de livro, mas encontrar um momento nessa rotina nossa de sentar e terminar ele numa versão que seja minimamente compatível com uma submissão, né? Às vezes também a gente fica no perfeccionismo e não submete o trabalho. Às vezes o trabalho está quase pronto. Poderia ir numa segunda revisão, já com os pareceres, a gente melhorar ele para a versão final, né? Mas a gente fica segurando ele ali e não submete. É bem isso. Então,
se ninguém mais tem nenhum comentário, você quer deixar uma fala final? Bom, novamente gostaria de agradecer a todo mundo. Obrigada pelas contribuições agora do final. São esses temas, deixar a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. E agradecer a vocês todos. Espero que tenha sido esclarecedor. Espero que tenha despertado, né, como na Amanda, a vontade de desengavetar algumas coisas. E se vocês precisarem de ajuda ou qualquer orientação, eu me coloco à disposição. Vou até colocar meus contatos aqui no chat. Aí vocês fica mais fácil. Tem o Instagram, tem o WhatsApp e o e-mail. Ou então, também, eu não sei se essa palestra também vai ser disponibilizada, mas... Eu ia dizer isso agora, né, agradecendo mais uma vez, para finalizar a sua fala, sua participação e suas contribuições. Para quem está assistindo depois, né, para quem está assistindo a gravação aqui da palestra da Gabriela, os contatos estão naquele slide final, também é só voltar um pouquinho aí o vídeo, ela deixou ali nos slides finais, para quem está aqui, pode pegar, já copiar aqui do chat também. Agradeço mais uma vez a participação de todos, agradeço a Gabriela, e desejo a todos uma excelente programação. Vai ser disponibilizada agora a palestra sobre a dieta do Paleolítico, foi gravada, né, apresentada pela professora doutora Nara Parente. Convido a todos a irem lá assistir também. E todas as palestras até então ministradas estão disponíveis na plataforma. A partir das 14 horas de hoje, toda a programação da tarde e de amanhã vai ser destinada para que vocês acessem a nossa sessão de video posters. São 22 video posters que foram enviados pelos autores de trabalhos e que os resumos estão disponíveis na aba Apresentação de Trabalhos dentro da plataforma e os vídeos estão na seção de video poster também. Desejo a todos, então, uma excelente programação e ficamos aí com a próxima palestra. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.